Pense, por um instante na imagem clássica de uma maratona. O cheiro da pista, a tensão no ar, centenas de corredores alinhados ali. Toda a premissa de que aquela competição é justa se baseia em um único fato. O tiro de largada soa e todo mundo começa exatamente do mesmo lugar. Sim, na mesma linha. Exatamente, na mesma linha. E ninguém ousa questionar isso. Mas, quando a gente pega essa mesma imagem, essa exigência de justiça, e aplica à nossa sociedade, à nossa economia, o cenário vira um campo minado. Com certeza. Porque a economia deveria ser uma corrida onde o sistema garante que todos terminem a maratona e cruzem a chegada ao mesmo tempo, ou deve ser só uma corrida onde a única garantia é o acesso à linha de partida, deixando o resultado, sabe, por conta de cada um. Olha, essa é, sem a menor dúvida, a grande fratura filosófica que divide o pensamento político moderno. Essa tensão constante entre a busca por igualdade de resultados contra a igualdade de oportunidades. É isso que define, no fundo, qual deve ser o tamanho e o papel do Estado nas nossas vidas. Pois é, e para o nosso mergulho profundo de hoje, nesse campo de batalha de ideias, a gente vai entrar por uma porta bem inusitada. Aham. A história do Arnold Schwarzenegger. Nossa, essa história é excelente. Muito antes de ser o astro de cinema, o governador da Califórnia, ele era só um jovem imigrante, né? Ele conta que decidiu deixar o país de origem dele, que ele mesmo descrevia como tendo uma mentalidade muito socialista, porque ele simplesmente não suportava a ideia de ver jovens de 18 anos já calculando como seriam as futuras pensões de aposentadoria. Ele queria o risco. Ele queria o risco. Ele chegou aos Estados Unidos com os bolsos completamente vazios. Mas, nas palavras dele mesmo, existia ali a liberdade para transformar seus grandes músculos num império. Ele desprezava a ideia de ter garantias na linha de chegada. Ele só queria a linha de partida aberta. E a trajetória dele ilustra perfeitamente a teoria que a gente vai dissecar aqui hoje. O Schwarzenegger conta como essa visão de mundo dele se encaixou com a série histórica chamada Livre para Escolher. Do Milton Friedman? Isso, do economista e vencedor do Prêmio Nobel Milton Friedman. E a nossa missão hoje é mapear os argumentos que o Friedman construiu nessa obra monumental. Os argumentos sobre o equilíbrio entre o mercado e o governo. Mas, antes da gente mergulhar fundo nessas ideias, vale um aviso muito sincero sobre o terreno que a gente vai pisar hoje para quem está nos ouvindo. Claro, é super importante. As ideias do Milton Friedman são extremamente polarizadas. De um lado, a gente tem uma defesa implacável do livre mercado. E do outro, críticos que defendem com a mesma força a necessidade de regulação pesada do Estado. O nosso papel aqui não é de forma alguma defender um lado ou declarar um vencedor. Exato, não estamos aqui para tomar partido. Seja qual for a inclinação política de quem acompanha o nosso bate-papo, o objetivo desta análise é simplesmente atuar como guias imparciais. A gente vai relatar e mapear a lógica por trás desses argumentos originais para entender como eles moldam o mundo. É um ótimo ponto de partida. E a tese central que o Friedman lança logo de cara é bastante provocativa, sabe? Ele argumenta que a liberdade política de uma sociedade é uma ilusão total se não houver uma base sólida de liberdade econômica. Como se? Então, para ele, a liberdade humana se manifesta no ato diário de fazer escolhas. Escolher a própria profissão, decidir onde gastar o seu salário, escolher a escola dos filhos. O argumento lógico dele é que quando um governo central começa a ditar essas escolhas econômicas, ele precisa acumular tanto poder coercitivo que acaba, inevitavelmente, esmagando as liberdades políticas no processo. É a teoria só grandiosa falando assim, mas o que chama atenção na obra é como os exemplos descem muito rápido para o nível da rua, né? Para a lama da realidade mesmo. Sem dúvida. A discussão passa pela Fundação Econômica dos Estados Unidos, lembrando aquele fato espantoso da ilha de Manhattan. Hoje é aquele epicentro financeiro global, arranha-céus bilionários, mas originalmente foram 22 milhas quadradas trocadas por algo tipo $24 em mercadorias e tecidos. É loucura pensar nisso hoje. É bizarro. Mas a história se torna realmente visceral quando a análise da obra muda para as fábricas de vestuário em Chinatown, em Nova York.
E aí a teoria econômica ganha o rosto da própria mãe do Milton Friedman. Sim, a mãe dele. Ela emigrou para os Estados Unidos e, aos 14 anos de idade, foi trabalhar em uma dessas fábricas superlotadas. A gente está falando do início do século XX, naqueles ambientes que ficaram tristemente conhecidos como oficinas de exploração, as famosas sweatshops. Ambientes terríveis. Locais totalmente escuros, jornadas de trabalho extenuantes e salários baixíssimos. Olha, pera, eu preciso parar tudo agora e fazer o papel de advogado do diabo e questionar isso. Manda. Porque as descrições desses locais são de revirar o estômago de qualquer um. São galpões sem nenhuma ventilação adequada, com riscos de incêndio imensos. Pessoas trabalhando até a exaustão física por literalmente moedas, ignorando qualquer padrão básico de dignidade humana ou direito trabalhista que a gente conhece hoje. Como alguém pode olhar para uma oficina de exploração dessas e não concluir que a primeira obrigação moral de um governo decente seria mandar a polícia fechar aquelas portas e impedir essa brutalidade? Essa é a reação perfeitamente humana e instintiva também. Qualquer pessoa com um pingo de compaixão pensaria exatamente assim. Pois é. Mas a lente analítica do Friedman pede que a gente olhe para os mecanismos ocultos da coisa e para as alternativas reais daquela época específica. Ele argumenta que essas oficinas, por piores que fossem, funcionavam como degraus voluntários. Degraus voluntários. Isso. A grande questão que ele levanta é qual era a alternativa para uma adolescente de 14 anos, recém-chegada num país estranho, sem falar uma única palavra de inglês e sem um único centavo no bolso. Se o governo simplesmente fechasse a fábrica, ela não seria transferida por mágica para um escritório confortável. Faz sentido. Ela provavelmente passaria fome nas ruas. Então, o argumento dele é que tentar proteger essas pessoas através de decretos do governo acabaria destruindo a única porta de entrada que elas tinham na economia da época. Esse é exatamente o núcleo do argumento. A fábrica não era um destino final. Ela era uma ferramenta de transição. A mãe do Friedman suportou aquilo tempo suficiente para conseguir aprender o idioma, entender a dinâmica da nova sociedade e juntar um capital inicial mínimo para que a família tivesse uma vida melhor depois. Entendi. Ele argumenta que fechar essas portas com regulamentações rígidas teria impedido a imigração de milhões de pessoas que buscavam escapar de tiranias reais que aconteciam na Europa. Nossa. Ele próprio, o Friedman, faz uma reflexão meio irônica de que sem essas oficinas de exploração iniciais, em vez de um economista americano premiado, ele seria, na melhor das hipóteses, um cidadão soviético oprimido. Foi meio que um sacrifício brutal de uma geração para pavimentar o caminho da próxima, sabe? Tem um relato muito poderoso nos textos que ilustra perfeitamente essa ponte geracional. A história de um homem cujo pai chegou da Sicília com só 12 anos de idade. Absolutamente sozinho. E ele foi trabalhar quebrando as costas no campo. E meio século depois, o filho desse imigrante italiano é um dentista super próspero lá no estado de Massachusetts. É a concretização desse degrau. Exato. O pai aceitou o trabalho mais árduo imaginável não porque o trabalho era bom, mas porque permitiu que o filho estudasse. Mas, se a gente compreende essas dinâmicas do sacrifício voluntário no nível micro, no nível do indivíduo, isso joga a gente direto para uma escala muito maior da teoria dele. Com certeza. O que acontece quando pegamos essa exata mesma ausência de regulamentação do governo e aplicamos a uma sociedade inteira? E é aqui que a análise nos leva para um verdadeiro laboratório a céu aberto. E esse laboratório atende pelo nome de Hong Kong. Hong Kong. Para entender a força desse exemplo que o Friedman usa, a gente precisa olhar para a geografia do lugar. Hong Kong é apresentada na obra quase como uma anomalia. É basicamente uma rocha estéril no meio do oceano. Uma rocha mesmo. Sim, não há petróleo no subsolo, não tem minas de carvão, não há grandes extensões de terras férteis para agricultura, nada. A única coisa de valor que eles tinham era um porto de águas profundas. Uma rocha sem recursos que virou um milagre financeiro, né? E o detalhe crucial para quem escuta é como eles fizeram isso. A resposta histórica é que o governo colonial de Hong Kong decidiu simplesmente não fazer quase nada. Nada. Eles não criaram tarifas para proteger as indústrias locais, não estabeleceram cotas de importação, não tentaram direcionar quais setores da economia deveriam crescer mais.
O papel do governo lá se limitou basicamente a manter a polícia nas ruas e garantir que os tribunais fizessem os contratos serem cumpridos. Ponto final. E a prova de fogo desse sistema minimalista se revela de um jeito muito visual na fronteira de Lou. A fronteira com a China. Exatamente, a linha que dividia Hong Kong da China continental. De um lado dessa fronteira você tinha um sistema focado na igualdade de resultados, uma economia totalmente planificada, onde o governo central de Pequim tentava organizar e controlar 100% da produção, e do outro lado o caos vibrante do mercado livre de Hong Kong. O contraste devia ser absurdo. E o que a história registrou lá foram ondas e mais ondas de seres humanos, arriscando a própria vida, cruzando rios e pântanos no escuro da noite, só para fugir da China e conseguir entrar em Hong Kong. Uau! As pessoas votavam com os próprios pés, elas fugiam do planejamento estatal em direção à incerteza do livre mercado, porque, para elas, a incerteza vinha acompanhada de oportunidades reais. Mas é muito importante deixar claro aqui que as ruas de Hong Kong não eram pavimentadas com ouro. Ah, não, de jeito nenhum. Havia favelas pesadas, criminalidade, refugiados vivendo amontoados em pequenos barcos pesqueiros cheios de goteiras no porto. A defesa do livre mercado aqui, pelo Friedman, não é a promessa de um paraíso sem pobreza. O argumento é muito mais pragmático. Qual sistema na vida real e não só nos livros cria a melhor esteira rolante para tirar as pessoas da miséria ao longo do tempo? E a resposta dele para como essa esteira rolante funciona está na adaptação que é forçada pela concorrência livre. Imagina um empresário em Hong Kong fabricando roupas. De repente surge uma concorrência brutal de outro país com mão de obra ainda mais barata. Certo. Em muitas economias, esse empresário correria direto para o governo pedindo uma lei de proteção, uma tarifa contra o produto estrangeiro. Mas em Hong Kong, como o governo não intervinha em nada, o empresário tinha só duas opções: inovar ou falir. Duro, mas direto. Ele era forçado a comprar máquinas melhores, treinar melhor seus funcionários e produzir itens de maior valor agregado. Essa inovação constante aumentava a produtividade geral, o que, por uma consequência matemática inevitável, começava a puxar os salários de todo mundo. Cara, essa engrenagem de inovação descentralizada é fascinante. Mas como é que milhões de pessoas conseguem coordenar tudo isso sem ninguém dando as ordens lá de cima? Boa pergunta. Para entender isso, a gente precisa trazer à tona a analogia majestosa do lápis. O Friedman menciona essa ideia que tem raízes lá no pensamento do Adam Smith. Pensemos no objeto mais simples do mundo, um lápis escolar com borracha na ponta. Um simples lápis. O grafite lá dentro provavelmente foi extraído de minas na América do Sul. A madeira pode ter vindo de um pinheiro derrubado nas florestas úmidas do estado de Washington. E para cortar essa árvore foram necessárias motosserras feitas de aço, e esse aço exigiu minério de ferro extraído em outro continente totalmente diferente. E a borracha? A borracha na ponta veio de seringueiras lá na Malásia. É uma teia de dependência logística que beira o absurdo quando a gente para pensar. Exatamente. Sem contar o metal que prende a borracha, a tinta amarela que cobre a madeira. Estamos falando literalmente de milhares, talvez dezenas de milhares de estranhos ao redor do planeta, colaborando para criar um objeto que é tão barato que a gente perde no fundo da mochila e nem liga. Pois é. São pessoas de culturas diferentes, religiões diferentes. Pessoas que, se fossem colocadas na mesma sala, talvez até entrassem em conflito por causa das suas ideologias políticas. E, no entanto, elas cooperam perfeitamente. Parece uma orquestra gigantesca tocando a sinfonia perfeita. E o mistério é se não há um maestro centralizando tudo, se não existe um comitê do governo global dizendo quanta madeira cortar, como essa harmonia acontece. O maestro invisível dessa orquestra tem um nome, sabe? Qual? O sistema de preços. Os preços não são só números numa etiqueta no supermercado. Eles funcionam como o mais sofisticado sistema de linguagem e telecomunicações que já foi inventado. Interessante colocar dessa forma. Uma totalmente voluntária. Quando a gente compra um lápis, a gente está trocando frações do nosso tempo de trabalho pelas frações do tempo de milhares de estranhos ao redor do mundo. E tudo isso ocorre sem coerção de ninguém, é motivado só pelo interesse mútuo. Tem um exemplo prático disso lá em Hong Kong, o caso do Sr. Yu. Ele passou 42 anos fabricando aqueles vestidos de casamento tradicionais cantoneses, sabe? Aqueles cheios de bordados e detalhes super manuais. Sim, super elaborados. Mas com o passar do tempo, a cultura mudou. As noivas mais jovens pararam de querer os vestidos tradicionais.
E o ponto genial aqui é que nenhum burocrata do governo precisou bater na porta do ateliê do Sr. Yu e decretar, olha, a cultura mudou, feche a sua loja por ordem do Estado. Não teve decreto nenhum. Foram os preços que conversaram com ele. A queda nas vendas e nos lucros foi a mensagem cristalina do mercado sinalizando que os talentos dele precisavam ser mudados para outra coisa que a sociedade valorizasse mais naquele momento. É por isso que os preços organizam tanto o que produzir quanto a forma de produzir. E os economistas clássicos insistem que qualquer intervenção do governo para congelar ou tabelar preços destrói esse fluxo de informações e desestabiliza toda a cadeia. Mas olha, o livre mercado é uma máquina implacável, né? Muito. Isso obriga a gente a encarar uma transição crucial nesse debate todo. Toda essa teoria da harmonia do lápis do Sr. Yu pressupõe indivíduos que estão aptos a competir. Mas o que acontece quando as pessoas não conseguem correr essa maratona que a gente falou no começo? O que acontece com os idosos, os doentes ou os desempregados numa sociedade que já enriqueceu muito? E é exatamente aqui que as ideias do Friedman encontram uma barreira de resistência feroz nos debates. A análise mergulha no painel com especialistas como a Linda Chavez, o David Brooks e principalmente o James Galbraith. A voz do Galbraith é o contrapeso perfeito nessa história toda, né? Totalmente. Ele joga luz sobre os pontos cegos no mercado. Ele concorda que a competição é fantástica para gerar riqueza geral, mas ele argumenta de forma muito incisiva que uma sociedade moralmente rica tem a obrigação de construir redes de proteção para amparar os perdedores desse jogo econômico que é tão implacável. E o Galbraith não fala apenas de teoria bonita, né? Ele usa a história para provar o ponto dele. Sim, ele pede que a gente olhe para a década de 30, lá durante a Grande Depressão Americana. Antes de 1937, se uma pessoa chegasse aos 80 anos de idade sem família ou sem economias no banco, o que acontecia com ela? O que acontecia? A resposta é dura. Ela dependia da caridade privada ou ficava na miséria absoluta. E o Galbraith aponta que a filantropia e os seguros privados colapsaram diante da escala daquela crise. Havia um número astronômico de idosos vivendo na rua, e foi por isso que o Estado precisou intervir e criar a Seguridade Social. E mais tarde, em 1965, o Medicare, né, que é o sistema público de saúde para os idosos lá nos Estados Unidos. Exato. A caridade privada simplesmente faliu em sua capacidade matemática de cuidar de todo mundo no passado. Então, para o Galbraith e para os defensores da regulação, o governo funciona como aquela rede de trapezista no circo. Ele permite que o show do livre mercado aconteça lá no alto, mas garante que quem cair não vai morrer. É uma ótima analogia. Só que o Friedman ataca essa visão argumentando que a regulação estatal é quase sempre um remédio com efeitos colaterais piores do que a doença original. Mas, vem cá, como é que o Friedman justifica-se isso? Porque mesmo que o governo seja ineficiente, não é óbvio que a gente precisa de agências estatais para coisas como, sei lá, impedir a venda de remédios venenosos nas farmácias ou frear a poluição no meio ambiente? É nesse ponto exato da discussão que o Friedman introduz um dos seus conceitos mais marcantes, o pé invisível do governo. O pé invisível? Isso. Se o Adam Smith falava da mão invisível que gera prosperidade, o Friedman fala do pé invisível da burocracia, que pisa nas intenções nobres e gera tragédias imprevistas. Vamos examinar a mecânica da FDA, que é a poderosa agência federal americana que aprova os medicamentos. A lógica popular é simples. Precisamos de um xerife rigoroso para não deixar drogas perigosas entrarem no mercado. Para quem está acompanhando a gente, como a analogia de um goleiro de futebol. Se o goleiro tenta uma defesa super arriscada, sai do gol e toma um frango ridículo, ele é vaiado pelo estádio inteiro e perde o emprego. Todo mundo viu o erro dele, o erro é público. Exato. Mas se ele fica parado na linha do gol, morrendo de medo de se mexer, e leva um gol que era super defensável, as pessoas na arquibancada dizem: "Ah, foi um chute muito difícil, não deu". A estrutura do jogo meio que recompensa a omissão covarde e pune severamente a ação arriscada. É isso que acontece com o burocrata lá dentro, né? É perfeitamente isso. Se um regulador da FDA aprova rapidamente um remédio que acaba causando efeitos colaterais graves depois, o nome dele sai na capa de todos os jornais, ele é chamado para depor no Congresso e a carreira dele acaba ali. O erro é visível para todo mundo. Mas, por outro lado, se ele atrasar a aprovação de um remédio salvador por 10 anos, só exigindo formulário atrás de formulário, ele nunca será punido.
As pessoas que morreram de suas doenças enquanto esperavam o remédio sair, nunca vão sair nos jornais como vítimas da burocracia, entende? A inação do Estado tem um custo letal que é invisível. E o debate original traz um caso muito dilacerante sobre isso: a crise da epidemia de AIDS. Sim, um caso terrível. Pacientes que sabiam que tinham uma doença terminal na época, que iam morrer em questão de poucos meses, eles imploravam pelo direito de testar drogas que ainda eram experimentais. E a agência do governo simplesmente dizia não, argumentando que as drogas poderiam ter efeitos colaterais nocivos à saúde. É o ápice do paternalismo trágico, né? O governo impedindo pessoas que já estavam à beira da morte de lutarem por suas próprias vidas e tudo em nome de supostamente protegê-las. É de explodir a cabeça pensar assim. E o pé invisível do governo não afeta só a área da saúde. A lógica dele se estende pela economia cotidiana inteira. Peguemos o exemplo clássico da lei do salário mínimo. A intenção é linda, garantir que ninguém ganhe pouco. Mas, e o mecanismo oculto? O mecanismo oculto é implacável também. Digamos que um jovem sem experiência nenhuma produz o equivalente a $5 de valor por hora para um mercadinho. Mas aí o governo passa uma lei obrigando que o salário mínimo agora seja de $10. O que acontece? O que acontece? O dono do negócio não passa a pagar $10 por pura obediência cívica. Ele simplesmente substitui aquele jovem por uma máquina nova ou decide contratar alguém muito mais experiente que justifique os $10. Então o jovem pobre, que o governo tentou proteger com a lei, não ganha um aumento. Ele ganha uma demissão, ele é empurrado para o desemprego permanente. Nossa, e o mesmo desastre mecânico acontece com o controle de aluguéis que eles debatem, não é? A ideia política por trás é super popular. Vamos proibir os donos de imóveis de subirem o aluguel, para proteger as famílias mais pobres da cidade. Sim, a intenção é sempre proteger. Mas o efeito dominó disso é muito cruel. Se o preço congela abaixo do custo da inflação real, o proprietário para de consertar os canos que quebram, para de arrumar o telhado porque ele não tem mais margem de lucro para isso. E, simultaneamente, as construtoras olham para as novas regras e decidem parar de construir prédios novos naquela cidade. O resultado documentado nos exemplos, após alguns anos, é que a cidade perde a sua oferta de moradias, os prédios antigos apodrecem e quem chega de fora da cidade não encontra um único teto para alugar. A tentativa de ajudar congela o mercado e destrói o próprio produto que tentava salvar. E tudo isso culmina na conclusão geral do Friedman de que o tamanho do Estado precisa ser drasticamente reduzido, sabe? Tem um número que ele cita, né? Tem. Ele apontava que o governo americano, juntando lá os municípios, os estados e a esfera federal, estava engolindo espantosos 42% de toda a renda nacional. 42%. Sim. E para onde ia essa montanha de dinheiro? Na visão dele, não ia para a construção de infraestrutura pesada ou para a proteção social genuína dos mais pobres. Ia para a manutenção de um verdadeiro exército de burocratas cuja principal função era transferir riqueza de forma super ineficiente. E frequentemente ele dizia tirando dinheiro de trabalhadores da classe média para subsidiar grandes corporações que tinham bons lobistas lá em Washington. É por isso que ele defendia de forma tão feroz que as únicas tarefas legítimas de um governo deveriam se restringir só ao mais básico do básico. Ao mínimo. O Estado deveria focar exclusivamente em 3 coisas: manter o exército para defender o país de ameaças externas, manter a polícia para proteger as pessoas de criminosos locais e manter um sistema de justiça rápido e neutro para garantir que os contratos sejam respeitados e as propriedades protegidas. Qualquer expansão do governo além disso seria um convite aberto para que grupos de interesse capturassem a máquina pública. E, no final das contas, o grande desafio que as ideias do Friedman lançam não é apenas para governos ou políticos, mas para nós, para os cidadãos. É a avaliação constante dos custos embutidos em cada decisão pública que a gente apoia. A balança invisível. Isso, a escolha entre o dinamismo do mercado livre, que muitas vezes é instável mesmo, contra a falsa segurança da estagnação regulatória. Toda vez que a gente pede para o governo resolver um problema com uma lei nova, a gente está entregando parte da nossa liberdade e aceitando o peso desse pé invisível. E isso é algo que impacta diretamente a vida de todo mundo que está nos ouvindo agora. Cada vez que a gente vai à farmácia comprar um remédio, cada vez que a gente negocia um salário num emprego novo ou procura um apartamento para alugar, a gente está operando em cima dessas falhas tectônicas, desse exato debate.
Exatamente. Nós viajamos longe hoje, hein? Fomos desde as ambições incansáveis do jovem Arnold Schwarzenegger, desembarcando na América sem nada. Entramos nas oficinas precárias que serviram de escada para milhões de imigrantes em Nova York. Vimos a complexidade estonteante que coordena o mundo inteiro só para fazer um único lápis nascer. E enfrentamos de peito aberto o doloroso embate entre o Galbraith e o Friedman, sobre como cuidar dos mais frágeis sem usar regulamentações que acabam esmagando todo mundo no processo. Foi um verdadeiro mergulho na mecânica profunda que rege as nossas sociedades. E acho que a grande lição é entender que as regras do jogo importam muito e que decretos políticos, por mais que sejam repletos de boas intenções, não têm o poder mágico de revogar as leis fundamentais de oferta, demanda e dos incentivos humanos. Nos escuta, construindo um pouquinho em cima do fascínio do Friedman pela ordem espontânea das coisas. Adoro. Qual é o pensamento? O Friedman adorava lembrar que as coisas mais complexas e belas que a humanidade já produziu, a evolução natural do nosso idioma, a sofisticação da gramática, o desenvolvimento da ciência e da matemática, nunca jamais foram desenhadas por um comitê de burocratas do governo. Elas nasceram organicamente da cooperação voluntária entre bilhões de mentes ao longo de vários séculos. A ordem natural do livre intercâmbio. Exato. Então, sabendo que nós fomos capazes de criar a própria linguagem através dessa cooperação descentralizada, a grande pergunta para o nosso futuro como sociedade é: será que as novas tecnologias descentralizadas, as redes e os códigos que regem o mundo digital atual, não têm o potencial de substituir a função histórica dos governos centrais? Uau! Uma troca de leis por algoritmos? Isso. Será que um dia a gente não precisará mais de burocratas aprovando leis em pedaços de papel, porque a nossa cooperação e os nossos contratos sociais serão garantidos puramente por códigos matemáticos que são incorruptíveis e descentralizados? É uma reflexão e tanto para encerrar. Fica aí a provocação para vocês pensarem. Muito obrigado pela companhia de hoje, pessoal, e até a próxima.